Graça e paz, abençoado. Desejo-lhe um dia novo na tua presença, na sua família, e Deus continue dando bênção na sua vida. Amém? Leia comigo a palavra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá em esta geração, esta gente má de hoje. Amém? Graças a Deus. Querido amado, temos este diagrama que vamos poder apresentar. Especificamente, nós vamos apresentar aqui os 7 anjos de Satanás, que muitas das vezes temos lido a palavra de Deus, só sabemos os demônios, espíritos maus. Isto está na nossa mente, mas queremos apresentar os nomes dos demônios, dos espíritos maus, ou de cada anjo de Satanás. O nosso diagrama ele vai nos fornecer cerca de 7 anjos de Satanás que estão ao serviço de Satanás. Nós conhecemos quem é Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o inimigo, é o mentiroso, é o inimigo. Então, tem ele, equipe que ele tem funcionado, que ele tem ordenado, que esses fazem grandes problemas nas nossas vidas. Assim como nós conseguimos de aprender a disciplina de angelologia, que fala sobre o estudo dos anjos, também temos anjos de Satanás e temos anjos de Deus. Nós vamos ouvir falar do anjo Miguel, os arcanjos. Então, esses estão ao serviço do nosso Deus. Assim, quando Satanás também rebelou-se contra o Senhor, lembrando que o problema começa em Gênesis capítulo 3, porque de capítulo 1 e 2 de Gênesis, tudo a Bíblia diz que estava em harmonia. Não havia problema nenhum. E o problema começa a ascender quando o homem pega pela primeira vez, teve a sua experiência do pecado, e tudo ficou complicado na vida do homem. E o homem fugiu do jardim, tendo medo dos passos do Senhor. Então, a partir daquele dia, o homem já passou sendo vulnerável na obediência dos espíritos maus. O homem fica com medo, a mente fica perturbada e todas as coisas ficaram complicadas por causa da queda do homem. Então nós queremos mostrar sobre esses atos dos demônios, dos anjos de Satanás, que cada anjo tem a sua própria tarefa. E você vai poder perceber. Amém? Deus abençoe você e esteja conosco. Acabamos de ler aqui, querido amado, um texto muito magnífico, que simplesmente serve para nossa advertência, controle, vigilância sobre as nossas vidas. Jesus, ele ensinando em relação aos espíritos maus. Primeiro, o Senhor disse, quando o espírito mau sai na vida de alguém, ela fica um pouco separado com a pessoa. A Bíblia vai falar, vai caracterizar como se fosse uma casa, não é? E esse espírito fica andando ao território. A palavra território significa atrás de uma outra casa. Atrás de uma outra casa, território. Porque no meio, antes e depois da casa, existe no meio alguém que coloca uma barreira. Significa que tem alguém que está no meio. Território. Atrás de alguma coisa. Então no meio tem alguém que faz pareira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu sangue tem poder para poder nos purificar, nos lavar, nos curar, nos defender da maldição. Amém? Enquanto Satanás dispara contra as nossas vidas, Jesus está preparado para defender
as ciladas, as armas que Satanás tem armado para você, meu irmão, para mim e para cada um, aquele que sempre deseja seguir os passos do Senhor, nosso Deus. Então esse espírito passa ao território e aí volta para poder examinar a casa varrida, a casa limpa e para poder voltar. Mas se encontrar enquanto essa casa está desocupada, está vazia, não tem o nome de Jesus, não tem Cristo dentro dessa casa, o que faz o espírito? Ele entra e depois vai convidar mais os 7, chegam, entram dentro e a coisa fica mais pior. Uma advertência. Então, nós conhecemos exatamente que o espírito mau, Satanás, ele tem trabalhado nas nossas vidas para poder desbloquear a nossa recompensa, desbloquear o nosso alvo com a vontade do nosso Senhor. Então, vou suplicar aí sobre um pouco da existência e ação dos demônios. Existem os demônios. Na verdade, nós vamos concordar que existem demônios que têm feito grandes pânicos nas nossas vidas. Lemos isto na Bíblia, a história bíblica sobre os anjos, que eles foram precipitados para a terra e são muitos esses anjos. A Bíblia caracteriza uma terça parte dos anjos caídos no céu. Eles tornaram-se os demônios e que atuam até hoje. Esses demônios têm até hoje uma influência de atuar o mundo inteiro. Então, eles têm suas áreas de controle de acordo com a sua hierarquia. Amém? Então, você vai entender isso. Então, temos essas partes que nós vamos poder entendê-la e também chegando à conclusão de poder amostrar os espíritos maus, demônios. Primeiro, temos aqui o Belzebu, o Baal. Você poder confirmar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 15, Números 23, versículo 1, pode confirmar aí. Perdão. Temos aqui o Belzebu. O Belzebu ou Balão significa Baal, chefe dos demônios, Deus das moscas, não é? Enganador, pai da inveja, prostituidor. Ele vive no mar. Então, o Belzebu é o líder da equipa dos demônios, dos anjos de Satanás. Ele é o Belzebu, o líder da equipa dos anjos de Satanás. Segundo, encontramos o Leviatã. O Leviatã tem a tarefa seguinte: este trabalha nas igrejas, descomprova a ideia, transforma-se também em crocodilo. Deus e descansa no mar. Salmo 74, 4, se quiser poder ler Salmo 104, 25, 26. Então encontramos o segundo anjo de Satanás, chamado Leviatã. Ele tem uma tarefa de poder descomandar a ideia nas igrejas. Quando os líderes programam um trabalho na igreja, o Leviatã ataca na vida de alguém, de um obreiro também na igreja, e começa a descortar a ideia falada, aquilo que seria do bom, e as pessoas começam a descortar. Aí surgem várias divisões, vários problemas na igreja. A igreja, os líderes não têm comunhão, não se entendem, porque o demônio, o Leviatã, já está dentro da igreja, está a manipular obreiros e várias pessoas. Então nós precisamos de prestar muita atenção, sobretudo este demônio, esse espírito, esse anjo de Satanás. Em terceiro lugar, encontramos o Dianá. Dianá, deusa romana, tem como tarefa de sonho, caça, aborto e blasfêmia. Em Atos 16, 17. Também ele traz-nos uma forma de falar, uma forma de não poder controlarmos a nossa própria língua, não é? O Dianá, deusa romana, que é este aqui, o Dianá, ele é deusa romana. Os romanos trabalharam muito com esse espírito mau, esse demônio,
esse demônio aqui, o Diana, então tem a tarefa de sonho. Muitas pessoas ficam sonhando. Eu sonhei enquanto fui amarrado dentro do saco, lançado no mar. Eu sonhei a nadar, eu sonhei a voar. Coisas todas complicadas. Então, o autor que produz esses sonhos maus nas nossas vidas é o Diana. Seguidamente tem a tarefa de quem? Tem a tarefa do aborto. Muitas mulheres, quando ficam testadas, de grávida, há possibilidade de poder tirar a grávida. Então, quem dá força, quem dá poder é o Diana, é o serviço dele. O mesmo, ele também é blasfemador. Ele consegue blasfemar a igreja, blasfemar os líderes da igreja, as mães da igreja, os jovens da igreja, e de modo que parece que o trabalho do Senhor não está andando normalmente naquela igreja. Então, ele tem essa influência de poder blasfemar as pessoas, blasfemar a igreja, blasfemar o nome do Senhor. Também nos ensina sobre o controle da língua. Muitas das pessoas fofocam mentiras, criam mentiras, fofocas. Há pessoas mesmo necessitadas só para mentir, levar o tempo a mentir, a falar coisas que não têm a concordância. Então, isso tudo não é a pessoa. Essa pessoa está sendo possuída. Digamos que é uma pessoa endemoniada. E o demônio entra na vida da pessoa e começa a lhe usar. E temos agora o quarto anjo chamado Diagoné ou Tacon. Diagoné ou Tacon. Era um demônio, estava sendo adorado aos filisteus. Este demônio estava sendo adorado com os filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e também Juízes 16, versículo 23, nós encontramos este Diagoné, o Diagoné ou Tacon, que era um demônio que estava sendo adorado pelos os filisteus. Nós vamos perceber sobre a guerra que estava contra o povo de Israel, povo escolhido por Deus, povo de Israel, e eles desafiavam com os filisteus desafiavam com o povo de Deus, povo de Israel. Então, muitas das vezes, olhando as escrituras, vamos entender que, sendo o povo de Israel, esse povo ficava cada vez mais derrotado, né? Ficava mais derrotado. Então, o líder que dava força, que dava energia a estes povos filisteus, era chamado o Dagon, é um anjo de Satanás. O Dagon ou Diagoné. Amém? Dagon ou Diagoné. O quinto anjo, nós vamos falar do Nimoride. Nimoride tem como a tarefa de desobediência de que nos foi ouvido. E muitas das vezes, quando a mensagem ou a palavra de Deus sobe no púlpito do ministrador da palavra, o pregador, esta mensagem é extorcida. Muitas das pessoas, em vez de ouvir a mensagem, ficam ocupados dentro da igreja. O sono vem, ficam ocupados de modo que eles não percebam o que o pregador está a ensinar sobre as Santas Escrituras. Então, há uma confusão. Eu não ouvi a mensagem de hoje. Eu não percebi a mensagem de hoje, porque essa pessoa está sendo possuído com o Nimoride, um dos anjos de Satanás, o quinto anjo de Satanás, chamado Nimoride. Então, ele tem-nos confusionado. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12, nós podemos encontrar isso, o Nimoride. Outra linguagem, podemos falar do Nimrod. Amém? Nimoride ou Nimrod. Este é o grande caçador. A desobediência. Essa desobediência não ajuda na vida humana. O Nimrod, ele foi um líder, um grande líder, que tentou criar uma muralha ou uma torre para poder chegar aos céus. Mesmo assim, o Senhor veio para poder desequilibrar a construção e, trocando em línguas, as pessoas mudaram de língua. Lendo a palavra de Deus, já vai podermos entender melhor
sobre essa confusão. Também Miqueias 5:6 apoia esse cenário do Nimrod. O sexto anjo é chamado Astorete ou Astorelé. Astorete ou Astorelé. Este demônio era adorado com o povo de Israel. Tem como tarefa Belzebu, Nimorite. Eles teramam sangue, transformam em fantasmas no caminho e também prostituição no culto. Este demônio, Astrolé ou Astorete, tem a finalidade de poder desencaminhar o povo de Deus, desencaminhar o próprio líder da igreja. Às vezes o líder da igreja começa a violar os princípios bíblicos ou o princípio do estatuto da igreja e começa a praticar erros dentro do ministério, erros dentro da igreja. Então, este está sendo usado, possuído pelo Astorete ou Astorelé. O mesmo ele é assassino, derrama sangue e também faz uma prostituição no culto, no púlpito. Prostituição no culto. Muitas das vezes, quando nós falamos da prostituição, há muitas formas que nós prostituímos. Não só a prostituição como o sexo, uma ligação entre o homem e a mulher, mas também nós prostituímos no culto quando violamos o princípio bíblico, violamos o nosso estatuto, as nossas regras, as nossas normas, e você coloca o seu pensamento dentro da igreja, que não é de acordo com a vontade de Deus, com a vontade da Bíblia, então você está acabando de prostituir, porque está violando os princípios da Bíblia. Então, este também transforma-se em fantasma pelo caminho, o mesmo Astorete ou Astorelé. Transforma-se no caminho. Às vezes há um exemplo, quando você anda por aí, você começa a distinguir que eu estava vendo uma pessoa ali, vindo da pessoa, mas não estou a ver. Onde foi? Então, ele transforma-se em fantasmas. E temos aí o sétimo anjo chamado Nebo ou Nebdmo. Nebo ou Nebdmo. Deus do mar. Era adorado com marinheiros em Babilônia. Também é Deus da guerra. Promove assassino, jogos, raízes ou drogas de dinheiro ou mágicos. Jonas capítulo 1:5, você vai lendo e vai encontrar que Jonas quis fugir para Nínive, né? Ele negou para Tarso, ele negou pregar em Nínive. Ele quis de arrumar a sua passagem fugindo de Deus, mas Deus não se foge. Então, naquele lugar houve grande confusão. O navio que usava o Jonas andou com problemas, as ondas mexiam muito o navio, e daí o que acontece? De repente, concluímos que o Jonas foi lançado naquele mar, e Deus cuidou o Jonas, levando consigo ele para no ventre do peixe, e aí foi vomitar naquele rio, naquela areia da margem onde ele ia poder pregar a boa nova. Então, também, esse possui o Nebo. Muitos curandeiros são influenciados com este anjo de Satanás, o Nebdmo ou Nebo. Muitos curandeiros, ele também promove guerras. Muitas das vezes, Moçambique não acaba a guerra. Cada vez o cabo delegado está sofrendo, o nosso país está sofrendo com a guerra. Então, quem está a promover é o Nebdmo, pedindo a seu favor que enquanto está na sua casa, ore para esse demônio, esse espírito mau, esse espírito que Satanás tem usado, o Nebdmo, para que essa guerra seja terminada com o poder do nosso Senhor Jesus. Sem Ele nada nós podemos fazer, de acordo com a palavra de Deus. Então, esse demônio tem muitos
muitas características: jogos, raízes, droga, dinheiro e magia. Ele faz magia. Muitos mágicos estamos a ver. Então, quem está a alimentar esses mágicos é o próprio Nebo. Então, por aí, encontramos esta figura aqui, que a casa toda ela está bem varrida e o nome do Senhor está dentro desta vida. Está aqui o anjo ministrador, que muitas das vezes é o pastor que tem pregado a palavra de Deus, está aqui em pé. Toda hora a palavra de Deus serve como o nosso alimento. Eu quero deixar esta palavra para a sua vida, para o seu coração, que é muito necessário você seguir esses conteúdos que nós acabamos de mostrar aqui, porque irá poder ajudar a sua vida e também ajudar o seu ministério, a maneira que pode se controlar. Amém? Que Deus possa abençoar. Não esqueça de se inscrever para poder nos abençoar com o mesmo trabalho que nós estamos dando aqui. Você vai abençoar quando se inscrever no nosso canal. Enquanto se inscreve no nosso canal, você está abençoando o reino de Deus, porque milhares de pessoas serão abençoadas, crianças necessitadas serão abençoadas quando você abrir a sua mão e o seu coração e estar dentro do nosso canal. Amém? Que Deus abençoe.